Olá, amigos e amigas, irmãos, irmãs, que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Nós estamos iniciando a nossa aula de número 13, que vamos estudar o capítulo 12 do referido livro. Nós vamos falar sobre alma, desencarnação. Vamos pedir ao nosso Mestre amado que nos proteja, que nos oriente, que nos guarde em seu amor, para que esses momentos em que buscamos essas orientações possam ser, de fato, momentos de luz em nossas almas. Até aqui, nós viemos pelo sabor dos ventos. Agora é preciso ligar o motor e conduzir o nosso barco de maneira eficiente, trazendo em nossos corações a bússola certa para chegarmos ao porto exato. E este porto é o porto onde o Senhor Jesus nos aguarda. Não há outro caminho, não há outro porto. O porto é o do Senhor Jesus. Quando o navegador entende isso, as coisas começam a acontecer de maneira diferente. E ele passa a ser alguém com mais propriedade espiritual, com mais propriedade intelectual e com caminhos certos a seguir. Por isso estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, que tem nos despertado para essas verdades. Necessitamos delas. Daqui a pouco estaremos no plano espiritual. E como chegaremos no plano espiritual? Como mendigos? Como reclamadores contumazes? Como ignorantes da próxima jornada, da próxima etapa? Ou conhecedores eficientes da grandeza da vida que se estua em todas as dimensões? Por isso pedimos a Jesus que nos dê força, equilíbrio, bom senso para entendermos as mensagens que André Luiz nos traz nesta obra magnífica, que está nos aclarando a mente e nos conduzindo para a nossa própria interioridade, para trazermos para dentro e para fora de nós as mensagens que nos façam crescer em nome e a caminho do bem. Que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo trazendo os nossos slides de hoje, que precisamos de buscá-los para que eles possam nos orientar. Aqui está, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ambos desencarnados. Primeira parte, capítulo 12, estudo 13 de 28, alma e desencarnação. E nós colocamos como síntese do nosso entendimento além da linha do horizonte. Além da linha do horizonte. Vamos ir mais além? Porque a linha do horizonte ela tem uma propriedade interessante. Quanto mais você caminha para ela, mais ela amplia. Mais ela te leva para o infinito. Porque esse é o nosso destino. Então, a linha do horizonte é a grande bússola para o infinito. Vamos começar o nosso estudo. A princípio, vamos ver o que é que veremos nesse estudo. Quais são os tópicos a serem vistos neste momento do estudo de número 13. Metamorfose e desencarnação. André Luiz sempre trabalha a desencarnação como uma metamorfose. Além da histogênese, além de como você destruiu para reconstruir. O selvagem desencarnado, que é uma pergunta sempre que se faz
como que é a desencarnação de um espírito primitivo que André Luiz chamou de selvagem, porque mora na selva, não tem nada de depreciativo. Ele é selvagem porque mora na selva. Esse sobrenome Silva também. É o Silva, antigamente era o José da Selva, e aí virou José da Silva. O monoideísmo e reencarnação. Nós observamos que André Luiz trabalha muito esse monodeísmo, porque ele nos prende. Então, ele trabalha bastante isso, para que a gente não fique preso em monoideias, mas que amplie os conhecimentos. A forma carnal do corpo físico, a desencarnação natural, faz parte da lei, e a revisão das experiências. Isso também é muito, muito importante, porque cada experiência vivida, nós temos que fazer vivemos a experiência daquela vivência, certo? A lei de causa e efeito, também funcionando aí nesse processo desencarnatório. E antes de começarmos o nosso estudo de hoje, eu quero ler para vocês um poema muito interessante. É Alguém que Procurava a Morte. Vamos ver o que ele achou, o que ele viu, o que ele encontrou. Morte. Eu a procurei nos escombros da vida. Andei perdido, cultuando a dor, às vezes ou sempre que passava por mim, levando para longe os meus mais ternos sonhos. Sim, os sonhos da vida que não morrem jamais. Morte. Um dia, disseram-me que era sagaz, gerada na audácia voraz de criar lágrimas e desesperos, desencontros, desencantos, mergulhos no abismo, no nada, niilismo, anarquismo, sem metas, objetivos ou marcas. Morte. Um dia, curvei-me passivo, inerte sem cor, ante a espada aguda que sobrepunha em mim. E assim, eu chorei pelos que foram ou ficaram, pelos que copiaram o exemplo malsão de chorar por você, de gladiar com você, tão frágil e insípida, caminhando entre os homens. Ah, morte, hoje, passado no tempo, eu a vejo assim, tão pequena e sem cor, morta que está na presença de Deus. Hoje, a procuro nos escombros da vida e vejo em você os lampejos da aurora que mora nos céus e espraia na vida, não em escombros, assombros ou medos. Eu a vejo solene, cumprindo missão, suplicando a Deus o ensejo de ir, sumir e morrer entre os homens felizes. Ah, morte, como a cultuei, rituei e sofri por você. E agora que está aqui, tão morta no chão do meu mundo, eu a venero, não pelo que leva, e sim pelo que traz. Pois por você, morte, eu descobri que a vida não cessa e que a sua espada desviada aponta solene os caminhos da renovação. Aí está, minha gente, o que se pode pensar de morte hoje. Essa estrutura que nós vamos cultuando em nós, dessa desconstrução do luto, do ritual fúnebre. E André Luiz vai trabalhar nesse estudo exatamente isso. Então, vamos iniciar. Metamorfose da desencarnação. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos. Lembra no estudo passado, quando ele falou da metamorfose dos insetos? A buba, né? da crisálida, depois salta para a borboleta, para lembrar
que existem aqueles de metamorfose total. Existem os de metamorfose incompleta, que são os hemimetábolos, cuja larva ela sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo, sem passar pela fase pupal. A afeição dos malófagos, que são desprovidos de asas, embora possuam aparelho bucal triturador. Aí estão eles. Eles saem direto da fase, né? Não passam pela vulva, já saem direto como indivíduos adultos. Tá? Apresentando características singulares no capítulo da transfiguração em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem no desenvolvimento da metamorfose que eles marcam a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. É um ensaio, minha gente. Em todos os momentos da vida, nos planos inferiores, a alma ensaia esse grande voo do futuro quando se tornar homem para os seus avanços pelo universo. Então, tudo vai sendo um ensaio. Essas metamorfoses, essas chegadas ao adulto dos indivíduos, esses insetos que vão se transformando, aqueles que transformam dentro da buba, que nós vimos no nosso estudo passado, eles mesmos se transformam lá dentro, reagindo para que modifiquem-se para saírem de forma diferente, assim também somos nós. Estamos no casulo buscando essa expansão espiritual. Este é o objetivo da vida, o objetivo das encarnações, o objetivo dos estudos, dos aprimoramentos. Eu já não estudo mais para ter um diploma e conquistar um local no mercado de trabalho. Não, eu já agora estudo porque eu sou esse indivíduo que precisa metamorfosear para chegar a um nível melhor dentro da minha caminhada espiritual. Então, eu já não sou mais um ser que sobrevive apenas, mas um ser que vive em busca de outros planos, de outros voos, de outras aquisições. Continuando, né? Aí estão os malófagos. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se desenvolvem os companheiros, e qual ocorre entre os animais inferiores nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. Ou seja, vamos pegar aí um cavalo. Ele desencarna e ele vai ficar no meio dos seus companheiros, mas sem uma orientação própria, pessoal. É como se ele buscasse um novo abrigo, um novo pasto, mas ali sem poder resolver-se. Eles apenas deixam a carcaça física, mas continua como aquele animal. Há uma teoria que diz que se o espírito se complicar muito na vida, ele pode voltar como um animal. Não acontece, não é possível isso. Porque a estrutura psíquica do animal não comporta a estrutura psíquica do homem, porque já houve um avanço. Assim como um cavalo jamais voltaria na forma de um inseto. Não tem condições para isso, porque aí seria quebrar a cadeia evolutiva, quebrar a cadeia filogenética, e aí seria um absurdo, seria uma coisa que tinha que ser estudado profundamente. Mas a evolução, ela não tem retornos. Você pode até parar, mas voltar não é possível pela sua cadeia de DNA. Se alguém lhe disser isso, que você pode reencarnar como uma barata, como eu li há pouco tempo,
ou como uma lesma, por caridade, não dê ouvidos a isso. Isso não existe. Uma vez chegado ao nível psíquico, ao nível de construção cerebral, ao nível de uma filogênese com várias bases nitrogenadas e com várias possibilidades, você não retorna. Fica guardado. Você pode até ter reflexos, mas não retorna. Então, é o que está dizendo aqui. Encontram-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, que é a modificação dos tecidos para outras configurações, inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes assegurariam ascensão a novo plano de consciência. Ou seja, quando nós estamos como homens, nós podemos fazer uma histogênese espiritual, ou seja, uma mudança nas células para melhor. Nós podemos fazer, porque nós temos consciência, nós temos o pensamento contínuo. Os animais não, então eles têm que ter ajudas. E eles vão fazer essa transformação, essa metamorfose ao longo dos milênios, dos séculos, em trabalhos, em atividades, em buscas. Continuando aqui. E em razão disso, efetuadas a histólise ou decomposição de tecidos orgânicos celulares nos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na vida espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico, pela ausência de substância mental consciente. Ou seja, há espécies que, quando chega na desencarnação, quando chega no mundo espiritual, que lhes abriga, eles não têm condições de ficar lá muito tempo. Porque eles não têm uma estrutura mental, eles não conseguem dominar o psíquico que está se formando, então eles têm que reencarnar rapidamente. Está vendo como é que isso é interessante? A encarnação ela se faz dentro da necessidade evolutiva de cada espécie e depois da necessidade evolutiva do homem. É isso que nós precisamos entender. Ao quebrar a barreira da morte, como foi dito no início aqui, a morte, onde você está, eu te procurei e não te achei. E hoje eu sei que se você virar essa espada que você apontava para mim, você me aponta o caminho da minha libertação. André Luiz está nos convidando a deixarmos de vez para sempre, por todo sempre, essa história de morte. Porque há essa necessidade de irmos para o mundo espiritual e a necessidade de retornarmos. E tudo tem o seu tempo definido dentro do ciclo de evolução de cada um. Desde as espécies mais simples até a espécie mais complexa que aqui neste planeta nós colocamos como homem. Então, chegando lá no mundo espiritual, esses animais, porque não tem ainda uma complexidade mental que os sustente ali, eles vão ficar com uma vida latente e depois retornam. Já vi gente dizer que animal não vai para o mundo espiritual. Vai. Porque lá também precisa ser feita a evolução. Isso é lógico, a gente tem que buscar. Se eu não tenho instrumentos de medição ainda pela ciência, eu tenho que buscar pela lógica da divindade atuando sobre a própria criação. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, isso é fantástico. Por quê? Porque os animais, muitas vezes, ao desencarnar, são utilizados lá na espiritualidade. A gente não vê a André Luiz dizendo que muitas vezes nas reuniões, nos centros espíritas aqui, e provavelmente em outros templos, que tem cães de guarda para evitar o acesso de espíritos maldosos, malfazejos, para perturbar o ambiente. Ele fala isso. Cães estavam ali. Cães de guarda. Depois ele vai falar no nosso lar das aves que voam lá,
Provavelmente, esses animais, eles estão cumprindo uma tarefa no mundo espiritual, já alinhavando o seu progresso quando chegarem a homens, já entenderam o mundo espiritual como algo natural. Que nós ainda não temos, pelo mundo espiritual, essa naturalidade necessária. Quebrando, então, essa barreira da morte, nós vamos encontrar a vida. Por isso que Jesus falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a tu, venha e siga-me. Por quê? Porque quem cultua a morte está tão morto quanto. Me lembro que antigamente, não sei se ainda acontece hoje, quando desencarnavam um ente querido, que estavam, a urna estava sendo colocada lá na sepultura, tinha gente que queria pular junto. Não sei se aquilo era verdade ou mentira, ou teatro, não sei o que era, mas era um absurdo, tinha que segurar a pessoa que ela estava querendo pular junto. Gente, vamos parar com isso. O rito da morte cumpriu a sua missão, que é a de valorização da vida. Eu sei que se eu estou na vida, eu tenho que valorizá-la, porque a morte me espreita. Mas hoje não precisamos mais disso, porque aquilo era um freio. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós sabemos que a morte é uma libertação. Há pessoas que desencarnam, por exemplo, abruptamente por um assassinato, por um acidente, e que ficam anos e anos reclamando de Deus por ter tirado o seu convívio familiar. Ora, tem outra família para ele, tem outros avanços. Então a pessoa desencarna e fica sentado, parado na pedra do porto, como diz a canção. Fazendo o quê? É isso que precisamos botar na nossa cabeça. Não tem morte. Ninguém morre. As pessoas saem do corpo físico para continuar. Os animais também. O seu cachorrinho querido, a sua cadelinha amada, está continuando. Mas não fica chamando ela, deixa ela ir. Se ela tiver que voltar para você, ela volta. Mas se não tiver, às vezes ela tem que mudar de espécie. E você fica atrapalhando esse caminho dela ou dele. Já vi tanta gente pedir para que volte. Nada, deixa ir. Foi ótimo o convívio, mas agora é preciso libertar para que ela passe para outra espécie, para outra situação, enfim. Só a espiritualidade sabe dizer isso. Muito bem. São aproveitados na espiritualidade em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo. Caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal em pesada letargia. Ou seja, seu cachorrinho morreu ou desencarnou, você fica lá chorando e está na letargia, ou seja, está no estado de descanso. E você está atrapalhando o descanso dele. Seu gatinho, passarinho, sei lá. Tem gente que cultua até jacaré dentro de casa. Eu conheci uma casa que tinha lá um jacaré de estimação, tinha cobra de estimação. Sabe, gente, é preciso crescermos. Foi boa, maravilhosa a nossa vida na selva, na floresta, convivendo com aquelas coisas da floresta. Mas agora é preciso caminhar. É preciso caminhar. É preciso voltar à floresta como um sábio, não como um dependente. Então, estou em pesada letargia, semelhante à hibernação, como os ursos, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam. Então, eles retornam. Mas isso é uma atração natural pelas frequências. Não somos nós que vamos determinar isso. Retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, tá vendo? Eles estão na letargia, modificando para retornar. Por exemplo, eu não sei como é que essa história dos cães, as classificações deles,
Mas às vezes ele era um pitbull. Aí ele desencarna e vai voltar como um poodle. Porque é necessário isso para ele. E você fica lá atrapalhando ele. Chamando, chorando, reclamando que ele foi embora. Deixa embora. É isso que o André está dizendo para nós. O André não fala assim, mas isso está subentendido aqui. Eu vejo muitas aberrações, minha gente. Eu tive na minha infância uma gatinha. Depois ela foi embora, eu nunca mais quis ter animal, porque eu sofri muito com aquilo. Eu não quero mais atrapalhar a evolução deles. Eu acho lindo, acho maravilhoso, mas eu prefiro trabalhar em outro campo. Mas se você gosta, sem problema nenhum, você ama o seu animal de estimação, olha, não tem problema nenhum. Como nós falamos também anteriormente, é só não achar que ele é superior ao homem que está do seu lado, aos homens e às mulheres que estão ao seu lado. Você não pode fazer isso. Então, eles voltarão para a nova etapa de experiência com os ascendentes do automatismo e dos instintos que se já lhe fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Ou seja, eles vão trazer todo aquele automatismo, mas não vão ficar presos a ele, eles vão buscar esse avanço. Então, deixa o teu animal em paz. Deixa o seu bichinho em paz. E cresça perante essa informação. É isso que a André Luiz está nos pedindo aqui. Tá? Continuando, então, além da histogênese, o que é histólise? É a destruição dos tecidos orgânicos. Nós já falamos sobre isso, mas estamos colocando porque André volta muito a esse tema. Então, para a gente gravar bem na nossa cabecinha, que a histólise é a destruição dos tecidos orgânicos necessários, porque os tecidos orgânicos são feitos de células, que são seres vivos que precisam também evoluir. Certo? Nós somos companheiros nesse processo evolutivo. Através desse movimento incessante da paligenesia universal, que é a reencarnação, né? Vai, desencarna, reencarna, desencarna. O princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você quer ficar eternamente aqui, comendo arroz com feijão, camarão, lagosta, comendo restos mortais cadaverizados? Ou você quer se alimentar na frequência do amor? Como Jesus disse à samaritana, eu tenho a água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. O alimento que eu uso é fazer a vontade do Pai. Esse é o meu alimento, que é o alimento do amor. E você quer continuar parado aqui, sem um progresso superior, sem um avanço espiritual? Não. Deixe que as histogêneses aconteçam em você, tanto no seu corpo físico quanto no seu perispírito, porque elas vão acontecer seguindo um fluxo natural de evolução para te elevar de categorias. O mundo físico é maravilhoso, minha gente. Nos abrigou durante milênios, mas agora é necessário deixá-lo. Esta é a grande verdade. É aqui que se conjugam todas as informações que esse livro está nos passando. Foi magnífico a nossa infância na floresta, a nossa busca nos rios, os nossos avanços pelas montanhas, pelos vales, pelas enseadas, pelas vastas manifestações dos continentes. Foi tudo maravilhoso. Olha que nós já fomos egípcios, hebreus, nós já fomos
assírios, nós já fomos romanos, nós já fomos africanos, já fomos tudo isso, mas agora acabou. Agora é necessário sermos do universo. É isso que você está sendo convidado e eu estou sendo convidado. É este o grande momento. Ou entendamos assim, ou vamos ter que ir para um mundo de florestas, de rios, de oceanos, de mares e tudo mais, mas que me prende nas minhas expressões espirituais que eu necessito. Que eu necessito abrir que está dentro de mim. Esse reino de Deus precisa expandir em mim. E o reino de Deus não se traduz numa possibilidade só. São milhares de possibilidades. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade da forma em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte ante a glória da vida. Isso que nós estamos falando. Nós ficamos presos à morte, estamos na glória da vida. Como criança tenra, deslumbrada, à frente de paisagens maravilhosas, ou seja, esses indivíduos infraprimitivos desencarnam e chegam lá onde que eles vão, e chegam encantados. Assim como nós ficamos também. Mas isso tem que acabar. Esse encanto de chegar no nosso lar e falar, nossa, que isso? Não, isso tem que ser natural. Perguntar a Bezerra de Menezes por que é que as pessoas ficam tão deslumbradas quando leem o livro Nosso Lar, quem nunca leu, quando lê o livro Nosso Lar, ou vê o filme, elas ficam deslumbradas. Meu Deus! E o doutor Bezerra falou assim, sabe por quê? Porque a grande parcela da humanidade não passou do umbral. Porque só queria voltar para a vida física. Não passa do umbral. E quando ficam sabendo que tem a coisa além do umbral, eles ficam maravilhados. Mas nós não precisamos mais disso. Nós temos que entender que a vida continua e que o nosso lar é apenas uma colônia de abrigo de milhares de pessoas, mas que também estão num processo de necessidades evolutivas. Estão trabalhando, estão atuando, estão aprendendo, estão estudando, estão, enfim, naquela conjunção dinâmica exigida pela vida. E a gente aqui nessa história. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Como diz o desenho animado, né? Eu vou moer. Aí você vai se moendo com medo da morte. Então, esses infraprimitivos, eles ficam maravilhados, né? Porque eles não entendem, é muita coisa linda para eles. André Luiz fala que quando você vê no mundo espiritual, quando você vem à Terra como espírito desencarnado, e você vê as folhas, ele fala assim, a folha não é a mesma folha que você viu quando encarnado, porque ela tem aura, ela brilha. Eles ficam maravilhados com isso. Certa feita, nós estivemos na Serra do Roncador e tivemos a oportunidade de conversar com o espírito desencarnado. Ele disse assim para nós, nós temos condições de fazer daqui uma beleza exuberante para o mundo. As pessoas ficariam impressionadas com a capacidade que temos de fazer aqui, nesse local. Mas se nós fizermos isso, nós vamos perturbar as necessidades dos cidadinos que vivem no entorno da Serra do Roncador, porque os turistas não iriam permitir que eles cumprissem as suas etapas reencarnatórias. Eu fiquei olhando assim e falei, pois é, que respeito magnífico. Mas ele disse, é exuberante. Isso já no plano físico. Então, se a folha, se a árvore, se a montanha tem algo mais a me mostrar como tem, para que eu vou ficar preso nessa corporeidade que me vale por um tempo, mas que eu preciso deixá-la no tempo certo? Continuando, então, o pensamento constante ofereceu-lhe a preciosa estabilidade para a metamorfose completa. Porque eles estão no início do pensamento constante. Como nós dissemos
no nosso estudo anterior, o pensamento constante. No início, ele cansa muito o indivíduo, porque exige do indivíduo uma permanente atenção ao pensamento. E aquilo cansa, porque antigamente não tinha isso. O pensamento era fragmentário, então ele corria, ele pulava, ele nadava, ele fazia todas aquelas coisas e achava magnífico. Agora não, agora ele pensa. E isso é sacrificante no início. E para o nosso tempo é também sacrificante. Porque às vezes nós somos invadidos por uma chuva de pensamentos que nos deixam apavorados. Olha, fiquei sabendo que vai ter um terremoto que vai matar, não sei. E a gente vai cultuando esses pensamentos adversos à bondade e à justiça divina. Ainda temos que saber lidar com o pensamento. Isso está sendo difícil. Olha que isso aí tem mais de 7 milhões de anos que a gente está tendo esse pensamento contínuo. E nós ainda temos muita dificuldade. Pensando bobagem, né? Assim, pensando coisa que não deve. Muitas vezes nos reunimos para planejarmos um assalto perfeito, para planejarmos uma emboscada para assassinar alguém. Tudo via pensamento. É isso, minha gente. O livro nos chama a essa atenção. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além das destruições da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para novo estado individual. Não é a evolução. Aí, minha gente, é cada qual com seu cada qual. Cada um vai fazer a sua evolução de acordo com as suas, com seus arquivos, com a sua história, com as suas escolhas. Então, essa evolução pode ser mais rápida e mais prazerosa, ou muitas vezes tem que ser no impacto mesmo. A mônada ou a centelha divina, ela vai empurrando para fora os empecilhos do seu próprio crescimento. Aí vem as enfermidades, vem aquelas pessoas que têm uma confusão mental muito grande, que vivem nessa perene confusão mental. Vem os psicopatas, os sociopatas, pessoas que estão desprovidos de emoção, que fazem coisas absurdas e não têm menor arrependimento daquilo, porque estão temporariamente obstruídos na sua capacidade de reflexão, na sua capacidade de perceber a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então vão fazendo, vão fazendo. Tem psicopatas que amam ver o sofrimento da pessoa. Então isso é uma enfermidade da alma. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Continuando, acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos, sempre tem os condutores que nos ajudam, que lhe acalentam a marcha. A criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece a pulpa. Tá vendo? Ele está fazendo de novo aquela história da metamorfose do inseto. Mas aquilo é protegido. Então, tem pessoas que desencarnam, minha gente, e tem que ficar guardadas. Tem que ficar guardadas. Elas têm que ir para hospitais, para locais onde elas ficam dormindo, para poder recuperar aquela argúria toda que ela viveu. Pessoas com enfermidades muito lacinantes, muito invasivas, às vezes desencarnam, têm que ir para esses locais. Ficam dormindo ainda, nem sabem que desencarnaram. Por exemplo, num acidente trágico, muitas vezes esses espíritos têm que ser levados, conduzidos para essas câmeras mesmo, e ficam ali em estado de letargia, para recuperando aos poucos. Por que isso? Porque tinham esses empecilhos
grotescos, grossos, complexos muito grandes, com seus intertícios cada vez mais unindo esses complexos difíceis de serem resolvidos. Aí tem aquele impacto, e esse impacto destrona a integridade psíquica por um tempo. Então a pessoa tem que ser levada como que uma múmia cadaverizada, né? Fica lá na polpa, ou lá na pulpa, que são essas câmaras de ratificação ou de retificação. Nossa, está cheio o mundo espiritual, mais próximo aqui do ciclo do plano físico, desses hospitais que ajudam essas pessoas. E é interessante o trabalho deles, muito interessante. Por isso que lá no mundo espiritual não tem desemprego. Lá todo mundo trabalha. Continuando, então. E segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo. Lembra que a gente falou isso no estudo passado? A alma que desencarna, findo o processo de destruição das células que lhe construíam o carro biológico e fortificando o corpo mental, em que se lhes renovelaram os novos anseios, as novas disposições, desvencilha-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis. É o momento do desencarne. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tá? Isso aqui é uma coisa muito complexa, muito complexa. Eu tenho evidências, minha gente. Então, quando eu vou a um velório, eu vejo muita coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Eu vejo muitas improbidades dos presentes ao velório. Muitas. Pessoas desavisadas, que não têm noção do que está acontecendo com aquele que está desencarnando ou com aquela que está desencarnando, e fazem ali uma sala de visitas. Certa feita, eu fui a um velório de um amigo que já, com uma certa idade, ele desencarna. E, quando cheguei lá, a família, os filhos, a viúva, estavam assim, numa festa, recebendo os convidados. Abraçava, sorria, e aquela confusão toda. Eu falei, gente... Aí eu cheguei perto do corpo, fiz uma prece, despedi-me dele, mas quando eu ia saindo, ele me disse assim, que decepção, meu amigo, que família que eu criei. Olha o que eles estão fazendo da minha morte uma festa. Olha, minha gente, eu que eu fui observar. Tem pessoas que vão em velório para bater papo, para negociatas. Eu já fui a enterros lá na minha terra natal, em que no momento do acompanhamento do féretro, as pessoas estavam negociando gados. Por quê? Porque era um momento que se encontrou. Às vezes, nos velórios, a família se encontra. E aí vamos colocar as coisas em dia. Não é local para isso. Se você vai a uma capela reverenciar aquele que está desencarnando, ou aquela que está desencarnando, vá em silêncio. Como diz André Luiz, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Você não sabe das dificuldades do desencarnado. Você não sabe como é que está sendo essa reapropriação dele ao novo estilo de vida. Essa histólise que está acontecendo nas suas células físicas, isso deve estar doendo. E mais ainda, a despedida que ele também está fazendo. Respeite o seu morto. Vá com calma. Nada de vestir vestido preto, mas nada, e de terno preto também, mas nada também de coisas coloridas. Vá naturalmente como você anda. E chegando ali, se você não tiver nada mais de bom para fazer, se retire, para não perturbar o ambiente. Ah, minha gente, vocês não sabem. O que é uma capela mortuária quando não tem equilíbrio ali dentro? Abre-se campo para os vampiros sugar as últimas energias daquele corpo. Então, se você ama o ser que está indo, tenha respeito por ele.
Porque naquele momento é o momento da estólise, é o momento de destruição das células físicas e soltura do espírito. É um momento lindo se soubermos fazer dele um poema. E é um momento extremamente dramático se não tivermos consciência disso. Agora sabemos. Eu queria passar isso para vocês, porque eu já tive muitas vidências nesses locais. Vocês não sabem, um dia eu conto para vocês algumas. É impressionante o despreparo das pessoas para esses instantes. Queria deixar isso para você. Passar a minha experiência para você, para que você tenha muito cuidado, porque de repente pode ser você que está ali, terminando a tua existência física. E como o meu amigo lá, que decepção, foi para mim, que decepção. Eu achei que eu tinha criado uma família de pessoas que entendiam. E olha, o mais difícil de tudo é que eles eram espíritas. Espíritas. Vamos pensar nisso. Continuando aqui. Então, os órgãos físicos agora estão imprestáveis e eles terão que ser devolvidos, né, à natureza. Muito bem. Realizando, por avançado automatismo, o trabalho histogênico pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas, reiteradas recapitulações lhe conferiram. Quando você lê o livro Voltei, do irmão Jacó, não sei se você já leu esse livro, quando ele conta que enquanto estava sendo feito o velório lá do corpo dele, que ele é do Rio de Janeiro, e os espíritos levaram, do Bezerra também, eles levaram o Jacó, né, que é o Frederic Figner, eles levaram o Frederic lá para a praia, parece que era a praia do Flamengo, se não me engano, levaram para lá, para ele pegar aquele hálito gostoso, né, para ir se acostumando com a nova possibilidade dele, que é a possibilidade de desencarnação. E ele ia ter problemas, como ele narra os problemas que ele teve no início. Há também um processo chamado de perturbação da hora do desencarne, que o espírito fica meio perturbado, ele fica meio, sabe, ele começa a passar por um monte de pensamentos que remontam à sua infância, ao seu crescimento. Esse tal túnel, né, seria essas coisas que estão arquivadas ali, nas células físicas, são aquelas histórias que estão arquivadas e que vão ter que sair. Então, aquilo vem tudo à mente dele, e ele tem que se desvencilhar daquilo. Aí é o seu processo da perturbação. Daí ele precisa de tranquilidade, precisa de paz. Percebe? A gente vai vivendo e vai impregnando o nosso corpo com as nossas vivências. E o nosso corpo fica impregnado delas como reflexo da herança que nós vamos colocar na nossa história espiritual, mas ele reflete no corpo físico. Então, naquele momento do desencarne, aquilo fica tudo vindo à nossa mente. São os reflexos que estão no corpo físico e precisam ser eliminados, soltos. Então, o processo tem que ser muito cuidadoso. E se você quer cremar o seu ente querido, tudo bem, não tem problema, mas olha, dá um tempo para ele, dá um tempo para ele desvencilhar do corpo físico. O Emmanuel nos pede 72 horas. Se ele fala isso é porque tem razão, ele tem propriedade para dizer isso. Continuando aqui, entretanto, nós estamos falando de selvagem desencarnado, entretanto o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham da caverna desperta, fora do corpo denso, qual menino aterrado, que em se sentindo incapaz da separação para defrontar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias, em processos variados de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Ele foi
sujeito violento, um sujeito selvagem, viveu aquilo ali tudo, né? Fazendo aquelas selvagerias, porque não sabia o que nós sabemos. Então, por isso que não, é inadmissível ao homem hoje ser esse selvagem. Ele desencarna e fica atônito. Quer dizer, aquela pessoa que era, né, aquela pessoa forte, que fazia, acontecia, agora ele fica menininho, atônito, assustado. Então, ele fica em simbiose, ele fica junto com os seus familiares pedindo para voltar. Eu quero voltar, porque aqui que é meu lugar. Não, por isso que a gente tem medo da morte. Porque a gente acostumou que aqui é o nosso lugar, quando não é. Aqui é um caminho, é um meio, não é o fim. O fim é Deus, minha gente. A finalidade é Deus. Aqui está ele, né? Aprendendo, né? Tá polindo pedra ali para aprender, mas é uma pessoa selvagem, muito perigosa, porque tem receio de que alguém o ataque e o mate, e ela ataca primeiro. Tá? Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. Ou, minha gente, tem tantas pessoas hoje que querem viver uma vida tribal. Vai nessas festas que tem por aí para você ver, se não são estilos tribais. Agora, vestidos de uma forma com uma capa diferente, mas são estilos tribais. Batucu, aquele tum-tum das músicas, tum-tum, tum-tum. Isso bate na alma da pessoa como se fosse uma ordem, seja tribal. Aqueles movimentos bruscos de envergação de corpos, para cá, enverga para lá, faz um monte de exercício, de coreografias, porque a coreografia é maravilhosa, mas ela tem que ser uma coisa que eleve o espírito, não que o embruteça. E a pessoa vai relembrando aquele passado e não sai dele. Por isso que tem medo da morte. Porque quando morrer, vai ficar igual lá o selvagem, vai ficar preso na família, pedindo para voltar, em simbioses terríveis. Ou então vão para esses lugares aí, desses festejos, fazer aquilo com os encarnados que estão lá. É uma festa dantesca. Não é aquela orgia do passado, mas é uma orgia refinada, de vibrações deletérias, de simbioses terríveis. É preciso acabar com isso. Isso não é diversão. Isso é prisão ao passado que não queremos deixar. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres. Ou seja, nós tivemos sempre esses espíritos extraterrestres aqui. Não vamos nessa que não acredita em OVNIs, que não acredita em extraterrestre. Outro dia eu vi um quadro que alguém falando assim para o outro. Aí tinha um disco voador, alguém diz assim, se eles me levarem, não é uma abdução, é uma libertação. Eu achei interessante a lucidez, né? Então, o espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Eu vi o demônio. Eu vi a deusa, disse assim. Por isso que surge essa ideia de demônio. O que é o demônio, minha gente? O demônio é o mensageiro. O Satanás, o que é o Satanás? É o inimigo. Antigamente, as tribos, quando acontecia alguma coisa lá de enfermidade ou uma tragédia qualquer, eles diziam que era o inimigo que tinha feito aquilo, ou seja, uma outra tribo. E aí daí veio o nome Satanás. Então, quando a coisa é ruim, é o Satanás que fez, é o inimigo. Isso é arcaico, tem que ser modificado em nós. Tá? Continuando. Aí está, minha gente. Esse momento que nós vivemos lá atrás foi lindo, quando nós estávamos integrados ao cosmos. Depois a gente foi se desligando para chegar hoje nessas selvas que tem por aí, que são de concretos, né? O que é isso? Quem fez isso? Isso é o homem que pergunta, né? Quando ele chega na
no homem. Ele olha para isso tudo, essa natureza, esse cosmos, e pergunta, o que é isso? Quem fez isso? E aí ele parte em busca das respostas. Essas duas grandes respostas. E tem gente que ainda não sabe que quem fez foi Deus. E o que é isso? É a natureza criada para fazê-lo evoluir. Tem gente que não sabe dessas respostas. E por isso ele se amarga em palavras desconexas, destruidoras, impotentes, sem a mínima base de verdade, e ganha plateias. Olha, o povo, muita gente gosta de ser enganado. Que não sejamos nós. Aquado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. Então, eles ficavam ali naquela caverna, morto e vivo, né? Desencarnado e encarnado. E a nossa caverna de hoje? A nossa caverna hoje é a nossa casa, é a nossa rua, nosso bairro, nosso trabalho. Quem que está aqui conosco? Quem que está aí com você? Está um espírito maravilhoso que está te ajudando, ou está aí um desses espíritos que não deixa a tua casa de jeito nenhum? Por isso que a gente tem que estar sempre orando, sempre pedindo a Jesus proteção para o nosso lar, para a nossa casa. Saber para quem eu abro a porta da minha casa. Antigamente tinha cinzeiros em casa. Vocês lembram dessa fase? Todo mundo tinha lá o seu cinzeirinho. Quando eu me casei, eu tinha meu cinzeiro também. Um dia eu descobri assim, gente, que absurdo. Eu estou dando chance para minha visita e inundar minha casa dessa fumaça tóxica que pode me matar. Porque quando você fica perto de uma pessoa que fuma e você não é fumante, ele perde 15 minutos de vida por cigarro fumado e você perde 30. Não, eu não vou deixar entrar na minha casa um fumante que vai inundar a minha casa de fumaça. Deus me livre. Outra pessoa que já chega trazendo o vinho, né? Já chega trazendo a bebida. Quando ele vai embora, a minha casa está infestada daquele cheiro de bebida e não quero nem saber quais são os espíritos desencarnados que estão lá. Aproveitando aquele gozo do fluido, do etílico. Olha, a gente tem que evoluir, minha gente. Desculpa eu estar falando isso para vocês, mas não seria eu justo se eu não falasse, porque está escrito aqui. Está subentendido em cada frase de André Luiz. E eles me pedem, e fala, senhora, durante a exposição, coloque essas informações. É preciso. Por isso que eu estou fazendo, tá? E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, esse negócio de mãe é muito sério, tá, mãe? Expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar. Voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Não é a compensação vibratória, que a gente já falou também? Eu vibro numa frequência que vocês vibram também. Então eu quero juntar. Não importa se eu estou desencarnado ou você encarnado, eu quero ficar perto, eu quero ficar junto. É isso que nós temos que aprender, a se soltar, para pegar outras frequências. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer ficar preso ali, naquele mesmismo, né? Naquele monodeísmo. Ressurgir na própria, agora já é monodeísmo e reencarnação, né? Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações magnetizam a alma, constitui a aspiração incessante do selvagem desencarnado. Ele quer voltar sempre. É o nosso caso, minha gente. A gente desencarna e já quer reencarnar de novo. A gente não pensa que tem outra circunstância, que tem outro tempo, outro ciclo. Quando nós chegamos aqui na minha faixa de idade, esse negócio de internet, sabe, televisão a cores, isso não existia. Então, nessa encarnação, nós vivemos esse avanço. A gente vai deixar essa encarnação com esses avanços tecnológicos, científicos. Mas quando eu voltar aqui, isso aqui já é passado. Eu tenho que me adaptar a um novo tempo. E tem gente que quer voltar rápido e não se adaptou, não aprendeu qual é o novo tempo. Aí chega aqui e fica como palha social. Como aquela pessoa se olhando tudo igual um cavalo em frente a um castelo, um palácio. Não está entendendo nada. A pessoa não acorda para a vida. Vocês já viram pessoas assim? Que elas andam, não acordam para a realidade da vida.
porque elas não conseguiram se preparar para essa nova realidade. Não quiseram estudar enquanto estavam desencarnados. Tem espírito lá que não quer estudar. Ele só quer reencarnar. Aí chega aqui, o que ele vai fazer? Como é que ele vai participar do contexto atual da sociedade? Então ele fica como pária, ele fica como marginal da sociedade. Então é preciso estar sempre atento aos aprendizados. Estabelece-se nele o monoideísmo, pelo qual os outros desejos se esmaecem no íntimo. Ou seja, então eu vou fazer uma coisa só. Se ele chega aqui, reencarna e não consegue perceber o todo, então ele cria lá um nicho para ele, uma profissão, uma coisa qualquer, fica ali. Perde um tempo enorme, uma encarnação inteira, vendo as pessoas saírem de perto dele, indo sempre embora em busca de outras coisas. O filho nasce, ele vê aquela morosidade do pai ou da mãe, ele quer ir embora, não quer ficar aqui não. Como Jesus falou, se você quiser progredir, vir para o reino de Deus, você tem que abandonar teu pai e tua mãe. Não é abandonar no sentido físico, abandonar no sentido de ideias. Abandona essas ideias que eles têm e vai buscar as tuas ideias, os seus avanços. Você será sempre um filho amado, honrando teu pai e tua mãe, mas não presos às ideias deles. E a gente vê pai reclamando, meu filho, minha filha não me entende. Não vai entender nunca. Você não muda. Pela oclusão ou fechamento de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, órgãos do corpo espiritual. Agora, aqui é um perigo muito grande, olha só. Pela oclusão ou fechamento dos estímulos, né? Ele fecha, né, os estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem e se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, fica só pela mente, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. O que acontece? Ele vira um ovoide. Fica fechado dentro dele mesmo. A gente não estuda isso no espiritismo, na doutrina espírita, dos ovoides, que muitas vezes são implantados nas cabeças dos outros, no corpo das pessoas encarnadas, para fazer mal. Porque ele se fecha. Ele vai se fechando e volta ao germe. Aí são os ovoides. São espíritos que não conseguem, não têm autonomia para se manterem, porque não expandem as suas ideias, ficam presos a monoideias. Aí pode chegar a esse nível de ser ovoide, utilizado por mentes demoníacas mesmo, né? Mentes terríveis, para fazer mal às pessoas, com processos obsessivos cruentos. Preste atenção, minha gente. Nós temos todas essas informações. Precisamos dar um tempo, um jeito na vida, né? Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias, que se transformam em esporos, quando as condições do meio os apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio ou ao calor durante anos, para regressar ao ciclo da evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifique de novo com o ambiente propício. Volta a ser bactéria. Volta a ser. Lá no passado, quando isso aconteceu, quando a bactéria fez isso, ela fez por uma razão. Mas agora não. Agora já somos seres com psique já avançadas. Precisa a gente pensar, minha gente. Precisamos estudar. Precisamos perceber, né? Sentindo-se em clima diverso ao seu modo de ser, então o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa seu movimento na esfera extrafísica. Eu não aceito para o mundo espiritual. Submergindo-se lentamente na atrofia das células, que lhe tecem o corpo espiritual por monoideísmo auto-hipnotizante, autossabotagem, né? Provocado pelo pensamento fixo depressivo que ele define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Aí ele complica tudo. André Luiz chega a dizer que tem espíritos que estão no umbral há 10 mil anos. Sabe o que é isso? 10 mil anos atrás, minha gente. O homem estava começando a querer, nem tinha roda ainda. Nem tinha roda.
muito sério. O que valeu para ele esse tempo? Nada. O que vale um tempo de uma pessoa que está com a ideia fixa? Nada. Então, a doutrina espírita é a doutrina da expansão, sabe? Do conhecimento amplo, pleno. Eu estudo filosofia, eu estudo ciência, eu estudo teologia, eu estudo arte. Eu sou uma pessoa participativa. Eu busco só o que é bom para mim, o que me faz crescer, o que me faz evoluir. Conversas amáveis, agradáveis. Compras só se for necessário. Não estou preso a consumismo, não estou preso a nada. Se eu vou ao shopping, eu não tenho por obrigação que lanchar. Eu vou ao shopping porque eu preciso resolver uma coisa. Não, eu vou ao shopping, a obrigação de ir ao shopping é lanchar. Certo? Aí você tem que lanchar, porque se você não lanchar, você não for ao shopping. E a gente acostuma as nossas crianças assim, não é assim? Não, você tem que ir nos lugares para você resolver suas coisas. Não é só para comer, comer, comer. Ou para comprar, comprar, comprar. Só você fica preso a essa monoideia do consumismo. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se no corpo ovoide. É o que nós estávamos falando. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados, outros em situação de desequilíbrio, cabe-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar consigo, conforme os princípios ontogênicos, origens da criação divina, todos os órgãos virtuais de esterilização da alma nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo. Ou seja, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, tudo que ele usufruiu ao longo da sua encarnação, ele põe dentro de um ovo e fica lá preso naquele ovo. Lembra da caixinha? Você fica preso na caixinha. E é aparentemente simples. Guarda hoje a ave poderosa de amanhã. Ou seja, ele vai ter que sair dali. Não tem morte, né? Ele vai ter que sair. Então, ele vai sair como uma ave poderosa de amanhã, ou como uma semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa que se transformará no porvir. Olha a bondade do nosso Pai, minha gente. E muito embora a gente não querendo, a gente se escondendo, se transformando um ovinho, mas vai chegar uma hora que a divina providência vai fazer você sair dali, ou eu sair dali como uma grande ave maravilhosa, ou então como uma semente que vai gerar uma árvore extraordinária. É a lei da vida. É a lei da evolução. Não adianta tentar fugir dela, né? A forma carnal, né? Todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer seu calor da ave, que o acolhe maternalmente, né? A galinha não tem que ficar assim, né? Em cima dos ovos, né? E do ambiente térmico apropriado, então, chocadeiras. No recinto da chocadeira, é assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco que se converterá, não prescinde do berço tépido do solo. Os espíritos desencarnados, sequiosos, de reintegração no mundo físico, necessitam de quê? Do aconchego do vaso genésico. Entenderam a importância do útero? Que não é uma repetição ontogênica da vida. Beleza, gente? Olha que lindo. Agora a gente já sabe para que tem um útero. Porque a galinha teve que aconchegar os ovos, né? Porque o solo teve que aconchegar a semente no processo de crescimento. O útero aconchega o embrião, o feto. Isso não é divino? Não dá vontade de parar e chorar um bocadinho? Agora você entende o que é ser mãe? E você entende o que é abortar um filho? Necessita do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza, nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Vaso esse, a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Ele passa pela filogênese dele. Começa lá como girino, e vai, até chegar naquela criatura que se denomina homem e vai renascer como um bebê.
humano. Mas passa toda a fase dele, desde o embrião lá atrás. Porque está tudo gravado nele. Nós somos a herança de nós mesmos em busca da herança divina. Certo? Continuando aqui. Assimilando os recursos orgânicos com auxílio da célula feminina fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesma o novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocínis ou divisão do núcleo celular, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Em outras palavras, o espírito molda o seu corpo físico, fazendo essa cariocinese, essas divisões aí do núcleo celular para formar um novo corpo. Não é lindo? Não é fantástico? Minha gente, este é o livro Evolução em Dois Mundos. Dá para fazer um poema, não dá? Isso é maravilhoso, minha gente, porque isso diz respeito a todos nós, que estamos nesse processo de evolução. Plasma-se desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, novo corpo, nova forma física, que se refaz e se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Ou seja, enquanto eu faço esse trabalho para o corpo físico, eu vou moldando o meu corpo espiritual, que vai persistir, que vai em frente, depois que eu desencarnar. Então é um processo lindo, gente, é um processo magnífico. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo como o pulsar da vida, ela vai pulsando, né? Esse pulsar vai levando a gente, vai trazendo para levar de novo, para trazer, para levar de novo. Em cada fluxo dele, refluxo, eu vou aprendendo, eu vou crescendo. Chega uma hora que eu solto desse fluxo, esse refluxo, como uma ave majestosa, né, a singrar esse universo fantástico. Então a gente tem que ter essa vontade, a gente tem que ter esse desejo, essa vontade de chegar a esse ponto, de singrar esse universo. Por milênios consecutivos, agora é desencarnação natural, né? Por milênios consecutivos, o homem sai à desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Ele cansa de ficar morrendo e morrendo junto. Morre, 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 morre. Um dia ele cansa disso. Então, peraí, eu não morri, eu estou vivo. Peraí que a coisa não é assim também. É o que nós temos que acordar agora. Não é assim, não. Não tem morte. Eu vou deixar o corpo físico, mas vou continuar vivendo. E agora com maiores propriedades. Então, recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece novas formas e, assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos. Por isso que é importante se ver, avaliar a tua encarnação, como é que ela está. Porque você vai responder por isso. Não adianta fazer um pecadinho hoje que Deus perdoa. Não, Deus não perdoa. Deus não perdoa ninguém. Ele não precisa perdoar ninguém. Nós é que temos que nos perdoar. E nos propor coisas novas. Isso segundo a própria conduta e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do envoltório da matéria física, ou seja, ele vai viver e vai desencarnar, a pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, lá no mundo espiritual, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pela histogênese espiritual, né? Aí você já vai fazer histogênese espiritual para voltar para o corpo físico, sabe? Lá no mundo espiritual eles chamam isso de restringimento. Eles vão tirando aquelas cascas do espírito que não precisam para a reencarnação, faz uma limpeza, faz um restringimento e a pessoa volta. É a histogênese, que é o restringimento. Senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. E vamos que vamos, minha gente. E vamos crescer. É tudo lindo, mas é tudo muito cobrado. Eu te dou, mas você tem que me retornar. Assim que a vida faz conosco. Eu te dou a chance, mas o que você vai fazer da chance?
Eu vou falar uma coisa para você. Você que chega em casa, às vezes, cansado ou cansada, com sede, e você vai lá e toma um copo d'água. Nossa, que delícia, né? Depois você toma um banho, meu Deus, maravilha. Gente, quem te deu a água? Ah, não, eu pago a companhia. Não, você não paga coisa nenhuma. Você paga o conforto da água ter chegado até você. Mas ninguém faz água. Não tem nenhuma indústria fazendo água. Ela vem de graça da natureza. Agora, antigamente a gente pegava lá na bica, não era assim? Lá na nascente. Hoje não, a gente tem o conforto de abrir a torneira. Então eu vou pagar esse conforto. Mas a água não. A água não tem preço. É de graça. E a gente não valoriza isso. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições de vida no plano físico. Sabe? Não se foge muito, né? Pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Agora, eu tenho certeza que você vai ver vídeos sobre evolução, né? Sobre evolução animal. Você tem muito vídeo disso aí. Você vai ver agora. Agora, quando você vê um bichinho, você vai ver diferente o bichinho, não é? Seja sincero. Quando você vê um cavalo lá no jockey, se você gosta disso, você não vai ver mais um bicho que vai dar dinheiro para você ou não. Você vai ver uma mônada crescendo e se expandindo naquela projeção linda do cavalo. Um dia eu vou ler para vocês um poema sobre cavalo que me deixou apaixonado. Tá? De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Ah, agora eu estou começando a entender. Beleza, agora você vai ter que reencarnar. Ah, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, tá tão bom, não quero para lá, não. Lá é muito confuso, os homens são muito confusos, não, você vai ter que ir. Então, a gente está começando a gostar do mundo espiritual, a sentir a excelência do mundo espiritual. E assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo encarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil pela histogênese espiritual. Lembra que nós falamos sobre isso quando estava lá no velório? Que está fazendo a histogênese, ele está buscando um novo caminho, ele vai recordar aquilo que ele viveu, retrospecto, faz um retrospecto da vida dele. Durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem pelo psicólogo. A gente já falou sobre isso. Ele vai recordando aquilo que foi a vida dele. Então, se a sua vida está uma bagunça, você vai recordar isso tudo na hora da tua morte. Então, toma cuidado com a tua vida. Acerta a tua vida. O João Batista falava, né? Acertai as veredas do vosso caminho, porque o reino está próximo, porque Deus, o grande Messias está chegando. Acertem as veredas. Os buracos, né? É que a mente, no limiar da recomposição do próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela vividas, imprimindo magneticamente às células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico ou no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressa. Ou seja, também na encarnação, o perispírito, né, oferece à mente essas informações da vida para que ela já comece a impregnar o novo corpo com aquelas vivências que ela precisa. E quando eu desencarno, eu deixo por aqui aquilo que eu não preciso, mas lembro do que eu fiz para eu voltar para o mundo espiritual tentando melhorias. Né? Acresce lembrar ainda que, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente encarnados, saídos ilesos de grandes perigos, como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhantes fenômenos de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. É o nome que eles dão lá, gente. Visão panorâmica e síntese mental. Você já viu gente que teve experiência de quase morte contar isso?
eu entrei num túnel, e não sei o que e tal, e vi isso, e vi aquilo, vi minha vida passando, aí de repente eu encontrei com uma pessoa lá que falou para mim que não era hora de eu ir, para eu voltar e tal. Sempre você vê essas histórias. Você tem muitos livros aí contando isso. E de suicidas também, né? Que foi frustrada a tentativa. Ele também vê isso. Cuidado com suicídio, minha gente, cuidado. Não brinquem com isso. Isso é uma faca de muitos gumes. Muito cuidado. Você não vai fugir de nada. Você vai se enrolar terrivelmente no teu projeto evolutivo. Olha que você é devedor do universo, porque ele te deu tudo para você chegar até aqui. Então não fuja pelo suicídio. Não faça isso. Não te auto-sabote a esse nível. Preste atenção. Muita atenção nisso. Não busque essa ilusão do nada depois da morte. Não faça isso. Tem pessoas que suicidam porque tem um plano de saúde e aí para deixar bens para a família. Agora eu fiquei sabendo que nem isso o plano de saúde mais cobre, suicídio não. Então, cuidado, minha gente. Viva a tua vida. Enfrenta de peito aberto. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é teu Pai. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força para você vencer. Encetando, pois, a sua lei de causa e efeito, encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Essa lei de causa e efeito ela é legal porque ela balança a gente. Olha, você fez, agora você vai cumprir. Não tem jeito. Eu não posso fazer por você. Aí, você, por exemplo, eu vejo muitas mães e muitos pais falarem assim, quando o filho está passando problemas seríssimos, né, pela lei de causa e efeito. Aí o pai e a mãe falam assim, eu queria que essa dor viesse para mim. Não faça isso, não, minha amiga. A dor é dele. Você vai estar prejudicando teu filho. Se essa dor pudesse passar para você. Porque a dor é dele. É lei de causa e efeito para ele. A sua lei é você perceber aquilo, ver e ajudar. Mas a dor é dele, não é sua. Certo? Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação. É só ler a própria obra do André Luiz que você vai ver lá no umbral, né? Lê o livro Libertação, que você vai ver isso aí estampado. Aqueles espíritos todos em situações deprimentes ali, se jungidos uns aos outros, seguindo diretrizes cada vez piores e mais dantescas, aqueles estão apropriados, né? Porque eles não souberam se conduzir na vida. Então tem que ter esses locais para a pessoa acordar. Nossa, olha onde você vai parar. Então vamos mudar? Você quer mudar? Então vamos mudar. Vai doer? Vai, mas vai te libertar. É isso que o homem não quer. Em desvario lacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo de longos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, está lá no umbral, né? Como os quais permutam os quadros inquietantes de imaginação e desvario. Gente, os quadros lá são terríveis. André Luiz já falou alguma coisa. São terríveis, terríveis. Eles se fazem formas monstruosas, porque o perispírito é plástico, né? Então, eles moldam ali formas monstruosas, horríveis, que não tem nem classificação aqui para a gente falar, né? Tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais, aí que eles criam o inferno, em que as consequências de suas faltas se desenvolvem mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. O suicida vive isso aí, permanentemente. Até o momento em que ele consegue uma outra encarnação, e será uma encarnação pior, mais complicada do que a que ele deixou pelo suicídio. Né? Contudo, é também aí que começa, e sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso, da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas, que, em se agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam com a inspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem, no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre as noites dos homens. Ô, minha gente, quando você chega lá no lugar desse, você já teve uma vida pregressa,
onde ele foi um pai, foi uma mãe, foi um avô, uma avó, foi um líder que de alguma forma fez o bem. Então foi um desvio dele. Você tem que voltar a isso. E é a partir dessa base do realizado anteriormente que as potências angélicas fazem ele voltar à vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado das nossas ações. Agora a gente tem que ter a evolução consciente. A evolução consciente é saber disso e viver de forma consciente essas realidades. Terminamos, então, o nosso estudo de hoje e vamos recapitular, né, o estudo 13, que vamos fazer uma recapitulação mais rápida, que já foi bem explicado, né, a espiritualidade está nos ajudando e foi bem colocado. Então, vamos lá. Metamorfose e desencarnação são as mudanças que acontecem nesse processo, o além da histogênese, ou seja, além dessa desestruturação dos tecidos orgânicos, físicos e espirituais, o que acontece? Você se liberta, né? O selvagem desencarnado, quando a gente esteve lá, a gente teve muita dificuldade de deixar as nossas famílias tribais e tal, e queria voltar logo, e isso traz em nossa consciência de hoje também esse processo. A gente tem medo de morrer, tem pessoas que desencarnam e não saem de dentro de casa, fica tomando conta da mulher, do marido. Então, veja bem o que isso pode trazer de consequências ruins. As monoideias, né, que nos prendem até a casulos, a ovos, né, a forma carnal que a gente tem que reconstruir a partir do útero materno e a partir dos nossos avanços, a desencarnação natural, que é natural, gente. É natural. Não tem jeito, a desencarnação acontece. Acontece toda hora. São 160 mil pessoas por dia que desencarnam no mundo e não tem jeito, vai desencarnar mesmo. Tem necessidade do desencarne, as revisões, né, das experiências que a gente viveu, tanto lá no mundo físico como aqui no mundo, tanto aqui no mundo físico quanto lá no mundo espiritual, para que a gente vá avançando, eliminando o que não presta e criando novas situações, né? E a lei de causa e efeito, a que todos estamos sujeitos. Todos nós, eu, você, todo mundo. Agora nós temos consciência disso. Então é saber agir, ou agir bem para vir coisas boas, tá? Assim eu cresci, vencendo aqui e acolá, caindo, levantando e sendo impulsionado pelo fluxo natural da vida. O dinamismo me pegava, eu tentava me desvencilhar dele. E quanto mais tentava, mais ele me levava, me trouxe até aqui. Agora sei de tudo isso. Agora serei senhor da minha evolução. E caminharei livre, né? Olha que beleza. Ele está buscando a linha do horizonte, lembra que a gente falou? Que a linha do horizonte ela é um chamado para o infinito. Quanto mais você vai, mais ela vai abrindo espaço para você. Assim eu cresci, vivendo aqui e acolá, caindo e levantando e sendo impulsionado pelo fluxo natural da vida. O dinamismo me pegava e eu tentava me desvencilhar dele. E quanto mais eu tentava, mais ele me levava e me trouxe até aqui. Agora sei de tudo isso. Agora serei senhor da minha evolução. Que sejamos, né? Que sejamos senhores da nossa evolução, minha gente. É isso que importa. Que sejamos senhores da nossa evolução. Que saibamos nos conduzir bem nessa carruagem magnífica que é o nosso campo mental, que é o nosso perispírito, que é o nosso duplo etérico, que é o nosso corpo físico, enquanto estamos encarnados. Como dizia Krishna a Arjuna, né? Olha aí, Arjuna, a guerra está na sua frente. Você vai guerrear ou você vai conversar? Ou você vai se equilibrar? Ou você vai aproveitar essa carruagem que você tem? E esses 5 cavalos, que são seus sentidos, que te fazem interagir com o mundo, e vai recuar? Vai buscar a paz ou você vai determinar a guerra? É você que sabe. Enquanto você buscar a guerra, você será Arjuna, ego inferior, sentado no pedestal que Deus fez para você. Enquanto você não quiser a guerra, você será Cristo.
assim como sou. Muito obrigado, minha gente. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare e nos conduza sempre, para que a gente tenha forças, vontade, equilíbrio, dinamismo, para crescer sempre em direção ao nosso Pai, porque este é o nosso fim. Essa é a nossa finalidade, irmos para Deus. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe tua vida, que Ele abençoe todos os seus projetos no campo do bem. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.